Olá, bem-vindos aos seminários em Ecologia. Eu sou a professora Mariana Vale, do Departamento de Ecologia da UFRJ, e os seminários são parte de uma disciplina que está sendo ministrada durante o período letivo excepcional de 2020. Nessa palestra, que é nosso sexto seminário, nós vamos receber o doutor Fábio Scarano, que é um professor no nosso departamento, que vai falar sobre sustentabilidade de Vespúcio Agaia. Fábio, está contigo. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês para a gente trocar uma ideia acerca do tema da sustentabilidade. E a minha intenção é fazer um passeio histórico com vocês, um pouco pelo conceito, até a gente chegar nos tempos atuais e fazer também alguma discussão sobre futuros possíveis em relação à sustentabilidade. Então, sem mais delongas, deixa eu ir aqui para a nossa apresentação. Só um segundinho. Pronto. Bom, então esse é o nosso título, Sustentabilidade de Vespúcio Agaia. E eu vou, assim, portanto, começar a nossa aula falando um pouquinho desse personagem, Américo Vespúcio, que é um personagem tão importante da história do Brasil, da história do mundo, e que, por vezes, a gente conhece pouco a respeito. O Américo Vespúcio, a história dele é o seguinte: ele era um navegador italiano, e ele teria sido comissionado pelo então rei de Portugal para fazer uma viagem pela costa das Américas, que já haviam sido descobertas ali pelo Cristóvão Colombo e pelo Pedro Álvares. Né? E o Américo é engraçado, né? Porque você vê, a gente pensa no Cristóvão Colombo como sendo essa figura importante, né? o que primeiro teria chegado aí ao continente vindo da Europa, e a gente se pergunta, bom, por que o nosso continente não se chama Colômbia, né? Se chama América? O nome América é justamente uma homenagem a esse personagem, o Américo Vespúcio, e isso teria a ver com a visão que ele passou das Américas para o mundo, numa carta chamada justamente Novo Mundo. E esse é o apelido do nosso continente. A América, ela não é só o Novo Mundo, porque foi o pedaço de terra mais recente a ser descoberto no planeta, mas muito por causa dessa carta do Américo, que dava uma visão de futuro. Na verdade, ele propunha... O que ele viu aqui era como que se tornou a grande utopia dos últimos 500 anos. É um pouco sobre ela que a gente vai falar aqui nessa aula. Bom, tem diferentes histórias sobre o Américo Vespúcio. Os historiadores nem sempre estão de acordo acerca dos fatos, então eu sugiro aqui que vocês leiam um livro que foi lançado ano passado só aqui no Brasil. Ele é um livro dos anos 40, do Stefan Zweig, sobre a história do Américo Vespúcio, é muito esclarecedor nesse sentido. Mas a história dele, que eu mais gosto, é que ele, em 1502, na Baía de Guanabara, ficou fascinado ali com o que ele viu da Mata Atlântica, da riqueza de pesca, especialmente do povo Tupinambá, e isso inspiraria ele a escrever uma carta lá para os patrões dele em Portugal. E o nome dessa carta era justamente Novo Mundo. Né? Se vocês quiserem ler a carta na íntegra, eu recomendo também que vocês deem uma olhada aqui no BBB da Fundação Darcy Ribeiro. Não é Big Brother Brasil, esse BBB é Biblioteca Básica Brasileira, e a Fundação Darcy Ribeiro dá acesso a alguns dos textos mais importantes aí sobre a história do Brasil, acesso gratuito que vocês podem acessar pela internet, então eu recomendo fortemente. Essa carta do Américo, O Novo Mundo, falava de várias coisas sobre a Terra, mas ele fazia comentários com muita delicadeza, mas muito lisonjeiros a respeito do povo Tupinambá. Assim, trocando em miúdos, resumindo a história, o que ele diz é que a Europa devia prestar atenção e tentar aprender com essas pessoas que, segundo ele, amavam a si próprio, e ele achava isso porque os tupinambás andavam
praticamente nus, né? Tanto os homens como as mulheres. Ele diz até no texto dele, andam todos nus, de um e do outro sexo. E isso era uma indicação para ele de amor próprio, numa época em que a Europa, as pessoas andavam tão cheias de pano e roupa. E o impressionava também o amor entre eles, uns aos outros, né? A boa relação que essas pessoas tinham, numa primeira visão, porque no fim das contas, nenhuma utopia resiste a uma boa lupa, né? E os Tupinambás, a gente viria a saber depois, também era um povo guerreiro, exerciam práticas ali de canibalismo também, então não era esse amor todo que ele falava, mas de qualquer maneira ele percebia essa relação de amizade, especialmente por causa das grandes festas que eles faziam. E em terceiro lugar, o amor à natureza, né? A relação íntima que essas pessoas tinham com a natureza. Então esse tripé, amor a si mesmo, amor ao próximo e amor à natureza, é o que o Américo destaca como coisas que os europeus deveriam aprender com os Tupinambás. Isso em 1503. 13 anos depois, sai o livro do Thomas Morris, esse que está aí na tela, chamado Utopia, né? que é um termo que a gente usa até hoje para designar um sonho que muitas vezes não é alcançável. E esse livro do Thomas Morris é sobre essa ilha, a ilha tem esse nome, e a ilha guarda uma série de semelhanças com o que o Américo Vespucci descreveu sobre o que ele viu na América, o que ele descreveu na Carta Novo Mundo. E é muito interessante porque o Utopia é uma conversa entre o Thomas Morris, o melhor amigo dele na época, que era um belga, que me foge o nome dele agora, e um terceiro personagem, que era um personagem fictício chamado Hitlodeu. Hitlodeu significa em grego relato do absurdo. E esse terceiro personagem ele seria, segundo o próprio Thomas More, um ajudante do Américo Vespucci, né? O que deixa claro como a carta do Américo Vespucci influenciou a Utopia. E, na verdade, a impressão é que essa visão do Américo Vespucci, né, de amor ao próximo, amor a si mesmo e amor à natureza, essa, para mim, é a grande utopia dos últimos 500 anos e que o planeta perseguiu sob diferentes nomes. Né? E até hoje a gente segue perseguindo sob diferentes nomes. Eu tenho para mim, que eu vou propor aqui para vocês, que sustentabilidade talvez seja a nossa utopia do século XXI, né? a mais recente, mas eu vou chegar a isso daqui a pouco. Isso se deu aí, como eu falei, no começo do século XVI, 1503, 1502, 1503 e tal. E já um pouco mais tarde, na metade desse século, a gente tem aí o Galileu Galilei, com as descobertas astronômicas dele tão importantes. No intervalo mais ou menos de 150 anos, Galileu, René Descartes e o Isaac Newton avançam muito na ciência. A ciência, com essa turma, passa a ser a forma de interpretação da realidade predominante. Né? Ela, com isso, supera a religião, que tinha uma grande força, e a arte, que era um grande aliado da religião. Isso através do método científico. Esses três, Galileu, Descartes e Newton, são aí os pais do método científico. Né? O Descartes carrega uma grande contribuição nisso, ele foi assim, um pensador importantíssimo, e o Descartes, o método, e que é um método que prevalece muito na ciência hoje, é da gente reduzir o todo a partes, para tentar entender as partes primeiro, para depois entender o todo. Descartes era tão preciosista nisso, que ele, uma coisa que muitas vezes a gente não sabe, ele é a pessoa que separou essas três partes, né? O corpo, da mente e da alma. O Descartes faz essa definição, que o ser humano teria esses três componentes, vamos dizer assim, a mente e a alma. Então, com eles, quer dizer, essa época, né, chamada de iluminismo, ela começa, ela abre as portas para o que a gente chama de modernidade, e a modernidade é esse momento onde o natural e o cultural se separam definitivamente. Ou quase que definitivamente. Isso tudo estou falando no mundo ocidental. Tá? Daqui a pouco eu vou falar de outros mundos, que não o nosso só. Então, o natural são separados, a arte, a ciência, a religião e ciência ficam separadas, e especialmente o ser humano do ser humano. Então, é nesse período que a separação do ser humano em relação à natureza se dá mais veementemente. A natureza se torna um outro para nós. E a gente passa a ter olhares de controle, domínio e apropriação sobre a natureza para revertê-la em bens para nós. E que é, portanto, a base do capitalismo como a gente conhece. E é curioso que, assim, do ponto de vista
divisão cosmológica, até a natureza, ela sofre, se fosse futebol, ela teria ido meio para a segunda divisão, até terceira divisão na visão humana. Se você pensar na Grécia Antiga, eram primeiro as divindades, em segundo lugar a natureza, e até porque os deuses gregos são todos baseados nos elementos da natureza, em segundo lugar a natureza, em terceiro lugar o homem. Na modernidade isso muda. As divindades somem, o sagrado desaparece, em primeiro lugar está a humanidade, e lá embaixo, bem distante, está a natureza. Como recurso, a gente passa a usar muito esse termo, a natureza como recurso, e não como outros seres vivos igual a nós, só que de outras espécies. E com esse rebaixamento da natureza, com a modernidade, vem a Revolução Francesa, vem a Revolução Industrial, e tudo isso desemboca nessa era que hoje alguns chamam, ainda está sendo por ser confirmado lá pelos geofísicos, mas está sendo chamado de antropoceno. O antropoceno é essa era na qual o impacto do ser humano sobre o planeta é maior do que o impacto do planeta sobre o ser humano. Finalmente surge uma espécie que tem um impacto tão gigantesco sobre o planeta que hoje se estima que a gente precisaria de mais de um planeta Terra para dar conta de toda a fome e sede da humanidade por gerar bens, né, com seu modo de produção. Então, isso tem uma certa linha do tempo, né? Então, se a gente for olhar aqui nessa linha de baixo, as ideias do Vespúcio, que não vingaram muito, né? Quer dizer, ele falava tão bem desse povo tupinambá, né? Que era um povo... Ele falava com apreciação, que ele dizia, esse é um povo sem lei, sem rei e sem fé, né? Imagina isso para a Europa, ali no auge do cristianismo, nessa época, imaginar isso, né? Mas o Vespúcio falava poeticamente sobre essa possibilidade, né? E aí chega aqui o antropoceno, que para alguns, com o surgimento da máquina a vapor, para outros o antropoceno se dá mesmo nesse período que se chama de grande aceleração. Grande aceleração que vem logo depois da Segunda Guerra Mundial, que é uma gigantesca aceleração da produção tecnológica, da geração de tecnologia no planeta, da transformação de uso da Terra e, portanto, de emissão de gás estufa que resulta na mudança climática. E aí a humanidade reage com uma certa lentidão aqui séculos depois, e em 1987, finalmente, surge esse termo cunhado pelas Nações Unidas chamado sustentabilidade. E é sobre ele que a gente vai falar. E depois eu vou falar desses tempos pós-normais, um pouquinho mais para frente, quando a gente for falar de futuro. Agora, ainda que sustentabilidade tenha surgido como termo aqui, em 1987, o grande acordo global sobre sustentabilidade só viria a se dar em 2015, que são os chamados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que eu também vou explicar para vocês a seguir. Então, essa linha do tempo, a gente vai voltar a ela algumas vezes aqui na nossa conversa. Fazer uma pausa e vamos passar para isso. Agora eu quero discutir com vocês como que surge ou ressurge esse conceito de sustentabilidade no mundo ocidental. Eu estou propondo para vocês que a visão do Américo Vespúcio lá de 1500 era um pouco essa visão de sustentabilidade, uma coisa um pouco romântica dessa harmonia entre as pessoas e a natureza. Mas o método que dá assim a orientação da apresentação que eu vou fazer para vocês, eu peguei com o Mário Bunge, um filósofo argentino que faleceu infelizmente esse ano agora, aos 99 anos de idade. O Mário Bunge escreveu esse livro chamado Emergência e Convergência, que é muito interessante, e ele fala como surgem as novidades, como que emergem as inovações. Então, eu estava falando para vocês até aqui sobre essa separação ser humano na natureza. Isso é o que ele chama de divergência. É quando uma determinada coisa, que seria uma coisa única, se divide em partes. E essas partes se chamam módulos. Então, eu estou usando a divisão homem-natureza. Perdão. O homem, o ser humano é um módulo, a natureza é outro módulo. Só que com o passar do tempo, os valores mudam, os pontos de vista mudam e às vezes esses módulos que estão separados começam a convergir e se encontrar de novo. Dessa convergência de módulos emergem novidades. Tá? Só que no processo dos módulos convergirem, por vezes esses mesmos módulos submergem. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esses módulos ou perdem a relevância ou eles simplesmente desaparecem. E eu vou explicar para vocês agora como que emerge a sustentabilidade como valor, como conceito, como ciência, como política e como ética.
É um pouco essa visão que eu vou tentar dar para vocês agora. Essa pirâmide, né, que está nesse artigo científico, assim, um capítulo de livro que a gente escreveu no ano passado, ela basicamente ela seria aqui a minha proposta de pirâmide da sustentabilidade. O que a gente tem na base da pirâmide são módulos. Módulos de política, módulos de ciência, módulos de moral e ética. Então, no campo da política, né, e assim, isso muito dentro aqui do âmbito do final do século XIX, século XX, começo do século XXI. Na política, você repara que a gente usa muito o termo política ambiental, tanto que a maior parte dos países do mundo tem um Ministério do Meio Ambiente, como é o caso do Brasil, de um lado. E do outro lado, você tem as políticas de desenvolvimento, política agrícola, energética, saneamento, e aí você tem ministérios próprios para isso. Então é muito curioso que as políticas de desenvolvimento, muitas vezes, elas vão contra o meio ambiente, né? Por conta desse histórico, da gente gerar riqueza a partir do uso da natureza, um uso esse que muitas vezes é insustentável, especialmente no mundo ocidental. Então é curioso que muitas vezes o Ministério do Meio Ambiente, dentro de um governo qualquer, uma rara e honrosa exceção agora, uma nada honrosa, o meio ambiente ele funciona até como uma certa oposição aos ministérios de desenvolvimento, porque a lógica de construção política desse é distinta. Então, enquanto o Ministério do Meio Ambiente está pensando, por exemplo, em criar parques nacionais, o Ministério de Minas e Energia está pensando em criar hidrelétricas, né? Mas na hora de fazer a construção da hidrelétrica, não está pensando em proteger alguma área, né? Se ele combinasse, se os dois ministérios combinassem, talvez a gente tivesse políticas melhores e mais integradas. E esse encontro é o que se chama de política de sustentabilidade. Então, o que eu estou argumentando é que, com o tempo, essas políticas separadas elas começam a convergir em direção ao que se chama de política de sustentabilidade. No campo da ciência, é muito parecido com isso. As ciências naturais, as ciências sociais, historicamente andam separadas. Mas começa a chegar um ponto em que a ciência começa a perceber que os sistemas naturais e os sistemas sociais eles não funcionam separados. Eles são, na verdade, sistemas socioecológicos, onde as pessoas e a natureza têm uma relação de interação que define o futuro do sistema e o seu próprio presente. E isso dá luz, há cerca de 30 anos atrás, a esse campo da ciência chamado ciência da sustentabilidade. E no ponto de vista moral e ético, a ética, ela é humana. A ética que a gente conhece, que dá base para boa parte da nossa política e da nossa legislação, ela é humana e do presente ainda por cima. Só que existe uma ética proposta, né, especialmente a partir do movimento socialismo, uma ética ambiental. E há uma preocupação, que a gente vai falar sobre ela daqui a pouco, uma ética intergeracional, uma preocupação com gerações futuras. E a ética deixa de ser só do presente e passa a pensar no futuro também. E aí a gente pensar em direitos relacionados à sustentabilidade. Então, primeiro eu vou tratar dessa parte de baixo da pirâmide e depois a gente vai voltar à parte de cima. Então, nisso que eu estou chamando de primeira convergência, né, os módulos da política, é o que eu falei, política de desenvolvimento de um lado, ambiental do outro. E aí isso tem ligado movimentos sociais. Então, você tem os ambientalistas de um lado, os desenvolvimentistas do outro. Tem sempre essa dicotomia. E ver como é que o ser humano, por vezes, é lento para quebrar paradigmas antigos. Em 72, as Nações Unidas fazem a sua primeira conferência sobre o homem e o meio ambiente. Esse foi o nome da conferência. Em 87, 15 anos depois, surge o conceito de sustentabilidade e o de desenvolvimento sustentável. E a definição que foi dada na ocasião é a seguinte: bom, ações e práticas sustentáveis são enfim, ações e práticas que asseguram que ações futuras vão ter acesso no mínimo, a mesma quantidade de recursos que a geração atual tem. Ou seja, ela é uma preocupação com gerações futuras. 5 anos depois disso, ocorre aqui no Rio de Janeiro, da ECO 92, que foi a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento e o Meio Ambiente. Então, repara, desenvolvimento e meio ambiente de novo. Como eu falei, na política que é separado, os ministérios que são separados e tal. Passam 20 anos, e aí, finalmente, tem aqui no Rio de Janeiro, também, o chamado Rio+20, que se chamou Primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. É incrível,
20 anos depois do Rio 92, 50 anos depois de Estocolmo, finalmente a gente chega na política de desenvolvimento sustentável como um planeta. E isso deu base, foi aqui no Rio que se deu base para esse acordo que propõe 17 objetivos de desenvolvimento sustentável a serem alcançados até 2030. Esses objetivos foi parte de uma grande consulta e de vários especialistas trabalhando nisso. Foi um processo bem de baixo para cima, muito bem conduzido pelas Nações Unidas, que propõe que 17 objetivos sejam alcançados até 2030. São objetivos super ambiciosos: pobreza zero, fome zero, saúde e bem-estar para todo mundo educado, igualdade de gênero, todo mundo ter acesso à água limpa e saneamento, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, reduzir as desigualdades, que segue sendo um dos maiores problemas do mundo. A gente conseguiu reduzir muito pobreza, mas as desigualdades só aumentam. É incrível isso. Cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável, que é um objetivo importantíssimo, e os 3 mais ambientais aqui: ação contra a mudança climática global, biodiversidade na água marinha, biodiversidade... deixa eu só voltar aqui que eu pulei isso. A biodiversidade marinha, biodiversidade continental, paz, justiça, instituições eficazes e parcerias e meios de implementação. Então, são esses 17 objetivos que estão sendo propostos para 2030. Então, é isso que me leva a propor a vocês que talvez esse conjunto de objetivos seja uma espécie de mapa para alcançar essa situação futura potencialmente utópica da sustentabilidade, que é onde se quer chegar. Então, aparentemente, há uma visão planetária coletiva de que muitas pessoas não saibam que ela exista. Então, isso é a convergência na política. No que diz respeito à ética, como eu falei, a ética kantiana, humana, do presente, e a gente tem essa ética ambiental que os ambientalistas propõem, que ela caminhou tanto que hoje a gente já tem um negócio chamado jurisprudência da Terra. Jurisprudência é quando a base legal tem uma brecha por causa de algum acontecimento que surge, dá um novo olhar para o que é direito. Isso é o que se chama jurisprudência. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo próximo aqui conhecido, a tragédia de Mariana. E aconteceu o que aconteceu com o Rio Doce, aquele impacto lá da mineração gigantesco. Uma organização de terceiro setor, chamada Associação Pachamama, abriu um processo contra o Estado em nome do Rio. E o processo é da seguinte maneira: já que o Rio Doce não fala, nós dessa associação, a gente vai falar em nome do Rio, e o Rio processa o Estado pelo que aconteceu a ele. Esse processo está em trâmite, e caso venha a ser ganho, abre-se uma jurisprudência da terra no Brasil, ou seja, são direitos da natureza. Direitos esses que alguns países já são reconhecidos. Na Bolívia e no Equador, por exemplo, tem a lei da Pachamama, a lei da Mãe Terra, que dá uma série de direitos à natureza. Então, pessoas, empresas, governos podem ser processados se agirem mal contra a natureza. Mesma coisa ocorre na Nova Zelândia, alguns países do sul da África. Então, essa jurisprudência começa a se espalhar, que denota uma mudança em valores e em visão de mundo. A sustentabilidade, como eu tinha falado com você, essa preocupação com gerações futuras, ela é muito relacionada ao que esse filósofo Hans Jonas, um filósofo alemão, no começo dos anos 70, ele chamava de ética da responsabilidade, que é uma ética não só do presente, como eu estava falando, e sim uma ética preocupada com gerações futuras. E aí surge isso que hoje se chama de pós-desenvolvimento, que são olhares milenares e que hoje começam a ser incorporados a leis do presente. Então, na Índia, tem esse princípio do Swaraj, por exemplo, na Bolívia e Equador, nos países andinos, tem esse princípio do bem viver, do viver bem. Nos países do sul da África, a gente tem o Ubuntu, o povo Guarani no Paraguai, e aqui no Brasil também tem o Tecoporã. E todas essas 4 formas de ver o mundo, elas levam em conta aquilo que o Américo Vespucci falava lá atrás: amor a si mesmo, amor ao próximo, amor à natureza. Então, essa visão, ela é óbvio que ela está em vários povos ancestrais. Quando eu falo que o Américo Vespucci propõe essa utopia nova aqui, é ocidental. Vários dos povos já viviam assim. E esses povos, essas visões do mundo, elas não eram pautadas na economia, ou no capital, ou no crescimento econômico. E isso as aproxima, de uma certa maneira, dessa nova visão, relativamente nova, chamada decrescimento, que é um conjunto
de economistas, muitas vezes com uma raiz lá no marxismo, no neomarxismo, que propõe que há formas das pessoas viverem bem no planeta com uma melhor distribuição de renda do que há hoje. E isso não necessariamente demanda mais crescimento econômico. Então, esse conjunto de visões, sejam elas a do decrescimento ou essas visões milenares, elas em conjunto são chamadas de pós-desenvolvimento. Na ciência, o que acontece? As ciências naturais são frequentemente acusadas de ecocêntricas, as sociais são frequentemente acusadas de antropocêntricas, e a gente chegou ao ponto que, quando você trabalha com as duas coisas, tem que falar em Human Nature Coupled Systems, ou seja, sistemas acoplados ser humano-natureza. E à luz das mudanças climáticas e até à luz da pandemia global que a gente atravessa agora, é muito difícil imaginar qualquer sistema que não seja acoplado ao ser humano-natureza. Onde quer que o ser humano esteja, a natureza está. Então a gente já é intrinsecamente acoplado porque nós somos natureza. A gente só esqueceu disso, mas nós somos natureza. Então, quando a ciência começa a tentar juntar esses dois campos, surge o que se chama de ciência da sustentabilidade, como eu falei há cerca de 30 anos atrás. Mas a ciência também tem suas tensões. Então, se fala em ciência da sustentabilidade forte, weak, e a fraca, weak, e a forte, strong. Isso é o quê? A ciência da sustentabilidade leva pouco em conta o ambiental, é mais social e econômica. E a forte leva também o ambiental. Tem esse embate entre a que é mais descritiva, conceitual, e a que é pronta para ser aplicada em transformações, essa discussão entre crítico e aplicado, o campo mais socioecológico, o campo mais técnico. Então tem essa coisa da adaptação ao ser humano, a área florestal, rural, como é que lida com os recursos naturais, de um lado, e a outra é a ciência da sustentabilidade do baixo carbono, como é energia sustentável, essa coisa toda. Ela tem a turma mais do interdisciplinar, que é a necessidade de você juntar natural com social, mas tem uma parte da ciência da sustentabilidade que se preocupa mais com transdisciplinar, que é para a conversa ir além da conversa com a ciência só. Né? Quanto aos tipos de conhecimento, é isso, quer dizer, a parte dela, conhecimento sistêmico, tem uma parte que é voltada para orientar quem toma decisão e uma terceira parte que já é aplicada à transformação direta. Mas, enfim, incidando isso, né, a gente começa, quer dizer, se a gente chega nesse ponto, o ponto de emergência é quando política, ciência e os direitos se encontram nessa sustentabilidade. Só que a sustentabilidade, aos olhos aí do mundo ocidental, está muito no campo dos 17 objetivos que eu falei hoje em dia. Mas para que ela avance no planeta, a impressão que eu tenho é que essa visão de desenvolvimento sustentável ela precisa conversar com o decrescimento, conversar com essas outras visões de mundo de povos ancestrais e que hoje têm sido incorporadas à lei, mas também conversar com arte, com conhecimento indígena, com práticas diferentes, com religião, para que se dê uma próxima convergência, que é essa que mais para frente a gente vai falar aqui no caso sobre Gaia um pouquinho. Mas à medida, só voltando um segundo, à medida que há esse encontro de módulos, esses módulos individualmente tendem a submergir. Então a gente começa a ouvir, tudo que eu pus entre aspas aqui são trechos ou títulos até de livros e de artigos que eu encontrei por aí. Então se fala na morte do ambientalismo, né? Assim, na medida em que meio ambiente e desenvolvimento precisam se encontrar na ótica da sustentabilidade. Então, se isso de fato está ocorrendo, o que acontece com a ciência da conservação, que tanto dá base para o ambientalismo? Muitos falam no fim do capitalismo. Então, o que acontece com a economia do desenvolvimento como ciência? O fim do comunismo, que de fato acaba com a queda do muro, mas o que acontece com o neomarxismo como ciência? Aí alguns começam a falar sobre isso. Bom, de uma hora para outra a gente se vê sem perspectiva de futuro, sem utopia, porque várias das utopias do século XX redundaram em distopias. Algumas delas não foram adiante. Por exemplo, o movimento hippie não ganhou a escala que pretendeu ganhar. O comunismo foi uma utopia que largamente também não deu certo. O sonho americano do capitalismo claramente também não deu certo. Então, de uma hora para outra, a sociedade se vê sem as velhas utopias. Então, qual é a nova utopia? Será que a sustentabilidade é a nova utopia? É meio que a gente está revisitando o Américo Vespucci e Thomas More. A gente precisa revisitar também essas tradições ancestrais que eu mencionei. E aí, à luz dessas preocupações, né, a gente começa a pensar em prazos. Como que a gente alcança qual o tempo que a gente tem para chegar nessa nova utopia
da sustentabilidade. Então, você vê que os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que eu mencionei projetam 2030 como futuro, a Convenção do Clima em Paris, feita em 2015, também projeta um monte de metas para 2030, e a Convenção de Diversidade Biológica tinha metas para 2020, mas ela vai se encontrar no começo do ano que vem para definir metas para 2030. Tudo isso no ambiente das Nações Unidas. Isso deixa claro que sustentabilidade se tornou um valor. E a gente percebe que uma coisa é valor, assim, hoje tudo que querem te vender dizem que é sustentável, não é mesmo? Isso significa que sustentabilidade é um valor para as pessoas, se tornou importante. Ainda que a gente tenha muitas vezes dificuldade em definir ou exatamente entender o que é sustentável, a gente sempre bate o olho e a gente sabe dizer o que é insustentável. Então isso deixa bem claro que isso se tornou um valor para a nossa sociedade. O Acordo de Paris do Clima, isso está dizendo que em 2050 a gente chegaria a um máximo de 1,5 grau acima de temperatura média do planeta em relação à era pré-industrial, sendo que agora em 2020 a gente já está 1,1 grau acima. E aí a gente volta aqui àquela velha linha do tempo que eu tinha mostrado no começo. Né? E eu tinha dito para vocês que eu ia falar sobre esses tempos pós-normais. Então, o tempo pós-normal é uma proposta de alguns cientistas, alguns filósofos chamados estudiosos do futuro, que dizem que o tempo pós-normal ele mais ou menos começa aqui nos anos 90, do Muro de Berlim, com a internet cada vez mais rápida, as telecomunicações, as viagens continentais, e é uma época de contradição, caos e complexidade. Né? Nunca se produziu tanto conhecimento no mundo, mas ao mesmo tempo que nunca foi tão ignorante sobre o nosso futuro, pandemia que o diga, né? Então isso é uma medida da nossa contradição. O caos é toda a velocidade das telecomunicações e do transporte causa, e a complexidade é a sociedade perceber que uma coisa que você faz aqui afeta lá. Por exemplo, se, sei lá, 1 grau a mais na água do Pacífico no Peru vai gerar fome na África. Então, essa conexão bota em jogo a nossa forma reducionista de ver as coisas no planeta. E, como esse meu colega australiano Matthew Collor fala, tempos pós-normais requerem uma ciência pós-normal. É pouco provável que a ciência normal, digamos, disciplinar estritamente, ela resolva os problemas de tempos pós-normais tão complexos. Então, o que é essa ciência pós-normal? É uma ciência que opera numa circunstância na qual os fatos são incertos, os valores estão em disputa, os interesses são enormes e as decisões urgentes. Ela trata de complexidade, ela é transdisciplinar, ou seja, ela se propõe a sair da academia para lidar com outros setores e informa a tomada de decisão e a sociedade em geral. E aí eu acho que entra isso que os pós-modernos chamam, que é a visão de natureza para os pós-modernos, que tem muito a ver com a teoria de Gaia. A teoria de Gaia, ela cabe uma outra aula dessas aqui, mas ela basicamente vê o planeta como sendo um supra-organismo, onde vários seres e não seres são conectados, o planeta é autorregulável e a vida é a matriz para a geração de vida. A vida é o grande fator geológico que difere a Terra de outros planetas sem vida. Então, na filosofia, o Maurice Merleau-Ponty já falava dessa pele do mundo, a carne do mundo, que é a biosfera. O Timothy Morton, ele fala, o filósofo inglês, fala que tem essa fronteira difusa e confusa entre espécies, entre vivo e não vivo, entre organismo e ambiente, essa sensação de mistura, né, das coisas. A gente é totalmente integrado ao natural e ao sobrenatural, até a segunda visão dele. O Gilles Deleuze, filósofo francês, fala da assembleia de vários estados de ser simultaneamente, diferentes estados de ser agregados, né? Vivo e não vivo. E o Bruno Latour fala que para a gente lidar com o mundo atual, a gente precisa de uma política de Gaia, um parlamento das coisas. Imagina um parlamento onde está sentado não só seres humanos, mas estão sentados outras espécies também, que possam ser escutadas, ser ouvidas, né? A ética ser mais ampla do que uma ética humana só. Isso joga a gente para perspectivas de futuro. Desculpa que esse gráfico está em inglês, mas basicamente você tem um eixo de incerteza, um eixo de ignorância, e aqui aumenta a incerteza e no eixo Y aumenta a ignorância. Então, quanto menos incerto e menos ignorante, de presente estendido, é um futuro que é muito próximo, ele é parecido com hoje, ele é parecido com o presente, é o presente estendido. À medida que a gente fica com um pouquinho mais de incerteza e mais ignorância, é um futuro plausível. Aí, dentre os futuros possíveis, tem vários. Mas quando fica muito distante, aí a gente passa a ter um futuro impensado, impensável. A gente não consegue antecipar determinados futuros, porque a gente tem muita incerteza sobre esse futuro e ignorância também, que não é superável.
São os 3 amanhãs dos tempos pós-normais. Aí, quando a gente pega essas datas que eu falei para vocês, os prazos lá de 2050, eu comecei a pensar o seguinte, olha, que no presente estendido, a gente teria 10 anos para construir esse estado de sustentabilidade. E se a gente conseguir fazer isso, entre 2030 e 2050, a sustentabilidade seria a nova normal. Ou seja, a gente sai dessa normalidade capitalista, exploradora de recursos, degradante, para entrar num outro tempo. E se assim fosse, assim a gente conseguir, a partir de 2050 a gente evita esses 2 graus a mais em relação à era pré-industrial e quem sabe a gente penetra nessa sustentabilidade profunda, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas parece muito pouco tempo, né? E tendo prazo curto a gente precisa inovar para achar atalho. E aí eu acho que 3 palavras-chave na ciência é a transformação, na política a integração, nos valores o diálogo, que é o que eu vou mostrar a vocês a seguir. Tem aí 4 frentes de convergência: ciência com ciência, ciência com política, ciência com arte, prática e espiritualidade, e esse diálogo entre desenvolvimento sustentável e pós-desenvolvimento. No caso da ciência com ciência, só para dar um exemplo para vocês, esses 2 gráficos aqui à esquerda mostram o número de estudos sobre o tema serviços ecossistêmicos, e você percebe como aumentou em vários países. O que está em verde é no Brasil, então teve um aumento grande de estudos que relacionam biodiversidade com serviços ecossistêmicos, serviços esses como água, produção de alimento, serviços culturais e assim por diante. Agora, vê no gráfico à direita que interessante, desses vários estudos sobre serviços ecossistêmicos, o que está em vermelhinho aqui é a porcentagem deles que fala em bem-estar humano, que relaciona os serviços ecossistêmicos com o bem-estar das pessoas. Muito pouco, tudo inferior a 7%. E no caso brasileiro, apenas 2,5% desses estudos tratam do bem-estar humano. Então, a impressão que dá é que boa parte da nossa ciência da biodiversidade ainda está falando da biodiversidade sem incluir os seres humanos. Então, essa relação, essa interdependência, né, especialmente a dependência do ser humano para com o que a gente chama de natureza, ela não vem sendo estudada talvez como devesse ser. No caso da ciência e política, esse é um estudo de uma estudante minha de doutorado, a Thaís Kazeker. Vocês encontram nas cores vibrantes aqui, são os diferentes biomas brasileiros, que vocês já conhecem bem. E em cinza, são aí 398 municípios brasileiros, que estão... A gente fez o seguinte, a gente pegou os 20% dos municípios brasileiros mais pobres, 20% mais verdes, 20% mais expostos à seca, né, e a efeitos de mudança climática a partir de seca. Nós encontramos em 398, quase 400 municípios, que são as 3 coisas, e eles guardam 42% do Brasil, ou seja, são muito pobres e muito verdes. Ora, se para esses municípios saírem da pobreza, eles precisarem desmatar, coisa que aconteceu com boa parte do resto do Brasil, a gente vai perder quase metade da cobertura nativa do país. Então, o que a ciência precisa ajudar aqui é fazer com que a gente entenda como que você tira essas pessoas da pobreza, como que as pessoas saem da pobreza com a natureza em pé. E essa é uma bela pergunta científica que tomara que inspire aí a carreira de alguns de vocês que estão fazendo o nosso curso. E esse outro campo que me interessa muito é a ciência sair um pouco da sua caixinha e conversar com outras áreas do saber. E aí tem 4 exemplos do Brasil que me interessam e eu já vou mostrar aqui para vocês a seguir. O primeiro, essa plataforma de biodiversidade, é uma iniciativa de cientistas que começaram a fazer relatórios científicos, mas em consulta a atores externos. Eles são preparados por acadêmicos, mas eles são levados para diferentes grupos do governo, do setor privado, da mídia, ONGs, academia, grupos indígenas, a gente conversou também. Então, a gente faz um leve trás desses achados científicos para ver o que os nossos colegas em outros grupos acham. E isso vai dando força ao relatório, vai dando adesão por outros setores que não só os setores acadêmicos. Um outro exemplo é essa iniciativa que também se dá aqui no Rio de Janeiro, já teve 2 eventos, um em 2018 e um em 2019, chamado Selvagem, um diálogo sobre a vida que reúne artistas, agricultores, indígenas, filósofos, cientistas. Essa roda aqui, que foi muito interessante, para vocês terem ideia, tem sempre o nosso mediador aqui, é o líder indígena Ailton Krenak. Aqui temos um outro líder indígena, Moisés Piancô, do povo Axaninca. Aqui o antropólogo Jeremy Narby, um suíço, e aqui o professor também da UFRJ, nosso colega Gustavo Porto, professor de astrobiologia, que talvez vocês venham
a ter aula com ele no futuro. Então, eles estavam discutindo os 4 sobre as possibilidades de vida fora da Terra. Vê que coisa interessante. Então, são debates desse tipo, onde você reúne diferentes visões de mundo, né? Uma segunda iniciativa que eu gosto muito, terceira, aliás, é o chamado Fé no Clima, que são diálogos sobre mudanças climáticas entre a comunidade científica e várias comunidades religiosas. Isso aqui foi num encontro preparatório para a última conferência da Convenção do Clima, representantes de diferentes religiões, e estou eu aqui com a mãe Flávia na Casa do Perdão, num diálogo que a gente fez sobre mudanças climáticas com uma comunidade de Umbanda lá no bairro de Campo Grande. No que diz respeito à arte, eu gosto muito dessa frase do Teodoro: a língua da natureza é muda. Eu acho que ela não é, mas às vezes a gente não a escuta. A arte busca tornar essa mudez eloquente. Eu gosto muito do exemplo do meu amigo Ernesto Neto, um artista plástico aqui do Rio, que tem feito essas obras de arte gigantescas em crochê, essa exposta na Áustria, e a obra é uma espécie de obra viva que leva pessoas para dentro da obra dele para debater o futuro do planeta. E aí, nesse episódio, nessa obra Kupichal, a gente estava aqui discutindo sobre cura a partir de plantas. Aqui que estava falando para a gente um especialista em plantas dos Alpes. Vocês podem ver aqui um representante indígena brasileiro, um grupo muito diverso. Aqui uma outra obra do Ernesto, essa em 2018, chamada Gaia Mother Tree, Gaia Árvore Mãe, na estação de trem em Zurique. E dentro vocês podem ver representantes aí indígenas do Brasil, um lama budista, pessoas de religiões e cientistas, artistas também discutindo sobre o futuro do planeta. Esse diálogo que eu diria que é tão importante entre essas diferentes formas, né, de tradições ancestrais e do decrescimento, a necessidade dessas visões de mundo discutirem também com a visão do desenvolvimento sustentável. Se isso tudo se der, é onde eu acho que a gente pode alcançar aqui o que eu estou chamando de Gaia, ou essa sustentabilidade profunda. Né? E Gaia é isso, resumidamente, quando está falando dessa biosfera toda conectada. E a internet, o Big Data, tudo isso permite uma conexão entre as pessoas a partir da tecnologia que, se bem usada, pode ser muito, muito, muito positivo. E alguns pensadores no passado falavam nessa noosfera, né? A noosfera seria uma consciência integrada, né? Mas uma consciência que pode ir além da consciência humana só, mas também juntar com o que a gente chama de inconsciente, que são os outros seres vivos. E quem sabe esse caminho, né, que eu tinha apresentado antes aqui possa se dar dessa maneira. Talvez entre 2020 e 2030 seja um tempo da gente regenerar a Gaia, cicatrizar as feridas do planeta e cicatrizar nós mesmos, né, que nos separamos da natureza. Se isso se der, quem sabe entre 2030 e 2050 a gente possa realizar a Gaia e finalmente viver essa integração das várias partes, para que a partir de 2050, já numa perspectiva ainda difícil de imaginar, a gente possa, quem sabe, viver essa conexão também mental com outras pessoas e com outras espécies. Requer mudança de valores, e aí eu gosto muito desse pensamento do Vladimir Vernadsky, um importante cientista russo, que em 1926 escreveu esse livro lindíssimo, Biosfera, que acaba de ser traduzido para o português pela editora Dante. E eu adoro essa frase dele, na qual a vida é um indivisível e indissolúvel todo, no qual todas as partes são interconectadas entre elas mesmas e com o meio inerte da biosfera. Essa visão, eu acho que é uma visão importantíssima para esse valor da sustentabilidade ao qual a gente começa a se apegar. É importante a gente pensar como um indivíduo, e eu gosto muito do Carl Jung, que dizia o método psicanalítico dele de tratamento chamado individuação. E a individuação é como você se torna um indivíduo. Indivíduo é tudo aquilo que não se divide, é como você se torna um. E para se tornar um, dizia o Jung, você precisa fazer com que o seu inconsciente se encontre com o consciente. E eu acho que o planeta precisa passar por essa individuação. É como se o planeta precisasse sentar num divã e conversar com um psicólogo para ver como que o consciente, assim, digamos que sejamos nós, você vai se encontrar com o inconsciente, que digamos seja o resto da natureza. É bem provável que a natureza seja o consciente e o inconsciente sejamos nós, mas esse encontro precisa se dar para que a gente finalmente possa se tornar um nesse planeta aqui. E a gente fala sobre essas coisas de futuro, né, em tempos ainda mais de pandemia, que a gente está tão preocupado com o nosso presente, mas eu me lembro sempre do Platão, que dizia que a gente pensar sobre o futuro influencia o que a gente faz no presente. E essa é uma mensagem muito importante também, eu acho, para esses tempos que a gente está vivendo agora. E pensando em futuro, eu me inspiro muito sempre na arte, eu adoro esse quadro que se chama Rio, eu te adoro, Rio, eu adoro sua gente feliz,
de uma pintora naif chamada Lia Mitarakis. Esse quadro dela ficava no Museu de Arte Naif, ali no Cosme Velho, ao lado da subida para o Cristo Redentor, que infelizmente fechou. Mas esse quadro, eu gosto muito dele porque ele me dá essa ideia de integração. Você vê aí essa riqueza verde, a riqueza azul, mas você também vê a infraestrutura, você vê símbolos religiosos, você vê arte, você vê futebol e, enfim, isso tudo vê se a gente conseguir fazer isso da maneira certa, com boas intenções e, enfim, para que possam todos se manter conectados e viver de maneira sustentável. E com isso eu agradeço a vocês, espero encontrá-los em breve ao vivo pelos corredores da universidade. Muito obrigado. Ei, Mariana, falei demais? Não, tá ótimo. Muito obrigado, Fábio. Estou aguardando só você fechar a sua tela. Foi ótimo. Estamos gravando ainda, Fábio. Tá bom. Então, só você fechar a sua tela rapidinho. Eu dou stop share. Tá aí, ótimo. Fábio, muito obrigado pela sua fala. Tenho certeza que vai estimular os nossos alunos, a nossa audiência. Se você quiser saber mais sobre o Fábio, vai ter alguma informação dentro na descrição desse vídeo. Lembrando que essa aqui é uma disciplina oferecida pelo Departamento de Ecologia. Então, lembrando que os materiais para os alunos que estão inscritos estão na plataforma online educativa. A gente vai ter materiais adicionais e atividades relacionadas. Fábio, muito obrigada. Valeu.